passagem do tempo é essa coisa um pouco relativa, né? Tipo assim, de certa forma, porque eu me conheci como músico, acho que um pouco tardiamente, assim, né? Tem gente que inicia na música, não de forma profissional, mas assim, tem uma ligação com a música desde muito cedo, desde muito criança e tudo mais. Eu me considero que comecei um pouco tarde, ali por volta dos 16, 17 anos de idade. Então, de lá para cá eu sinto que o tempo correu bastante. Então, assim, essa coisa de ter começado um pouco tarde no começo, mas ao mesmo tempo como se as coisas elas fossem aceleradas, assim, me dá uma sensação de que eu ainda não consegui fazer tudo que eu gostaria de fazer na música, e me dá essa sensação sempre de que a gente tem que estar correndo contra o tempo para poder, enfim, cada vez mais poder evoluir, não só como músico, como compositor, cantor, mas também como um ser humano, assim. Você tem um disco você tem uma música chamada Sete Mares, né? Tem o Atlântico Pacífico, que é um disco também. Então, por que tem essa... Você acha que você tem uma influência da geografia na sua música? Acho que sim, porque, na verdade, eu sempre tive um fascínio assim, pelas coisas do mundo em si, e sempre me interessei assim, em poder estar conhecendo os lugares e tudo mais. Às vezes a gente não consegue, porque geograficamente a gente está num lugar só, geralmente. Então, assim, eu sempre tive essa coisa de tentar transparecer um pouco na música uma espécie de vontade, uma espécie de sonho a respeito de lugares dos quais você pensa que pode ser inalcançáveis para você, mas na verdade não são. Assim, é só uma questão, acho que de sorte, enfim, dedicação para poder chegar lá. Então, assim, na questão Sete Mares e o disco Pacífico Atlântico, eles são músicas que refletem muito esse desejo de realmente de conhecer, né, o mundo, assim, de alguma forma. Assim. O disco Pacífico Atlântico, do qual você mencionou, ele é um disco que ele justamente também faz uma ponta a respeito das influências musicais que eu tenho, com as influências do meu lugar geográfico, do qual eu vivo, entendeu? Então, assim, é uma coisa muito nesse espírito, assim. Para você, o que é a liberdade? Para mim, o que é liberdade, nossa, eu acho que vai muito além de se sentir livre, assim, por assim dizer. Vai muito mais numa questão de, enfim, de você sentir as coisas, né? Tipo, de você poder, de certa forma, transparecer e transcender tudo que você vive. Eu acho que liberdade está muito mais ligado a como você realmente encara a vida, sabe? Sim, acho que é muito assim. Enfim, eu poderia passar muito tempo falando a respeito sobre liberdade, mas cada um tem uma visão, assim. Eu sinto que liberdade é poder lançar um disco quando eu quiser, ou quando, enfim, me der na telha, assim, tá me preocupando muito com o algoritmo das coisas, e o algoritmo do mundo, assim, digamos. Você acha que o algoritmo, que o algoritmo, eles dizem que é para customizar, né, seu uso na rede. Você acha que hoje ele é o escravizador do artista? Eu acho que, de certa forma, sim. Eu acho que o artista que se prende ao algoritmo, eu acho que fórmulas são necessárias até certo ponto. Eu acho que o artista ele pode se prender a fórmulas, enfim. Os artistas, eles
eles vivem esse algoritmo muito antes do algoritmo em si existir, entende? Assim, as fórmulas que a gente ouve nas músicas, desde aquele período ali de Bach, de Beethoven, enfim, existiam fórmulas das músicas, assim, as músicas elas queriam passar sensações específicas, e hoje em dia não é diferente, mas eu sinto que também não é tão bom você viver totalmente preso a essa coisa do algoritmo em si, das fórmulas e tudo mais, assim, como já a fórmula que a gente costuma dizer, a fórmula da rede social, do TikTok, né, tipo assim, se sua música tem uma introdução de 30 segundos, é melhor você cortar para caber no TikTok. Então você já pensa a música assim, assado. E eu acho que, ao meu ver, o meu pensamento de música sempre foi muito orgânico, sempre foi muito natural também, assim, sem muita intervenção do depois, sabe? Assim, geralmente quando eu componho, eu gosto de compor. Geralmente eu componho a música antes e depois eu faço a letra, mas geralmente é muito difícil eu alterar a estrutura da coisa que eu pensei, da energia que eu queria passar inicialmente, assim. Eu costumo, obviamente, mudar tonalidade, mudar andamento, mudar coisa, mas assim, é muito... Às vezes, na maioria das vezes, é aquilo que vem, sabe? Eu procuro deixar o mais espontâneo possível, assim. Como é que você define a sua música? De onde é que ela vem? Parte de uma coisa primeiramente muito particular, né? Muito das coisas das quais as experiências que eu vivi, também muitas das coisas que eu ouvi, né? E que eu senti, vivi, busquei para mim, e sempre foi uma coisa muito, sempre que eu comecei a compor, eu sempre quis escrever canções e pensar em música de uma forma muito mais etérea, muito mais solta e relaxada, assim. Então, assim, talvez não transpareça muito na minha personalidade, mas é engraçado, assim. Eu sinto que quando eu começo a tocar essas músicas, eu sinto que elas querem dizer uma coisa e elas dizem muito de mim, sabe? Assim, apesar de não transparecer 100% num dia a dia, por exemplo. É isso, sim. E o vazio? O que é o vazio? O vazio é maravilhoso, cara. Tipo assim, é como se fosse o silêncio, assim, mas eu penso como às vezes uma pausa necessária, sabe? Assim, uma coisa que você possa realmente respirar e voltar revigorado, assim. O que é mais solitário? Tocar durante a pandemia no teatro vazio, mas com a banda lá gravando um disco, ou ser artista sergipano? Não, 1000 vezes ser artista sergipano, cara. É complicado, né? Não é fácil, assim, a gente passa por muitos questionamentos, assim, principalmente pela, eu não diria falta de perspectiva, mas assim, a falta de existirem mais momentos, né, no nosso estado, na nossa cidade. Então a gente sempre fica batendo nessa mesma tecla e, assim, como eu já sou um artista que já estou na cena há
há um bom tempo, assim, já não sou mais júnior, né, iniciante, ainda não sou sênior, mas enfim. Adolescente. Então, adolescente. A gente consegue perceber alguns vícios, né, alguns vícios, assim, da nossa cadeia produtiva e assim, a gente tem que buscar uma espécie de solução para melhorar um pouco mais, assim, a visibilidade do artista aqui e a circulação, enfim. E é isso. E cada vez mais tem se tornado mais difícil, eu creio, assim, acho que não só pro artista sergipano, mas assim, pro artista no Brasil, assim, de certa forma, dele ampliar e circular, tá cada vez mais difícil, assim, porque os espaços eles são mais reduzidos, enfim, as oportunidades elas existem, mas são mais também enxutas, né, digamos assim. Então é um desafio imenso, assim. E tocar no Ateneu durante uma pandemia, sozinho, sem plateia, foi maravilhoso, assim. Foi ótimo, sabe? Apesar do momento que a gente estava vivendo, foi uma experiência incrível, assim. Super rápida, super fluida, enfim. Você prefere compor em inglês ou em português? Me sinto muito confortável de compor em inglês hoje em dia, mas eu não me prendo completamente, assim, porque eu sempre compus tanto no inglês como no português, sempre compus, assim. Eu sinto que o português ele te desafia mais a você pensar um pouco mais na métrica, né? Porque o inglês ele é muito mais simples de você cadenciar as coisas, né? Então, assim, é mais fácil, mas compor em português é mais desafiador, assim. Então, tem músicas em português minhas que eu considero, assim, super bacanas no sentido porque me deu um trabalho a mais, sabe? Tipo assim. Quem que você acha que é a sua influência para escrever em português? Eu sempre gostei muito do Clube da Esquina, desde que eu comecei a me interessar por música. E quando eu comecei a me interessar por música, eu naturalmente fui ouvir aquela coisa de Beatles, enfim, toda aquela influência do rock and roll, né? Que é da vertente que eu vim, né? Quando eu, adolescente, comecei a me interessar realmente por música, eu vim dessa vertente. E sempre me identifiquei com as coisas do Clube da Esquina, as coisas que o Milton Nascimento fazia, algumas coisas que outros compositores brasileiros também fizeram, como Guilherme Arantes, o próprio 14 Bis, sempre foi uma coisa que me chamou um pouco mais a atenção, porque tinha um elemento muito melódico que me conectava completamente àquilo que eu estava me identificando na música gringa, de certa forma. Então, é isso, acho que é muito por aí. Você acha que quando você faz um show de Beatles cover, por exemplo, que é uma música que você escutou sempre, desde que você começou a tocar, mas de certa forma você acha que aquilo agrada você um pouco, tá tocando aquilo, ou você às vezes vai tocar assim, tenho 3 shows, essa semana eu vou tocar um cover dos Beatles, eu vou tocar barzinho, vou tocar um show meu. O que você acha? É óbvio que agrada mais você talvez tocar música sua, mas você não sente a satisfação ali tocando, não? Claro, se não sentisse, acho que eu não faria, sabe? Para mim é um grande prazer poder tocar, independente do que eu esteja tocando no momento. Óbvio, tocar as minhas músicas sempre vai ser muito mais saboroso, né? Não só para o meu ego, mas enfim, para coisa geral, assim, para disseminar, né? Tipo assim, porque quer queira ou não, quando eu tô tocando um repertório de Beatles, eu tô tocando um repertório já consagrado, né? Então, assim, também a gente já sai com um time ganho aí. Mas é muito bom, assim. Óbvio que às vezes é cansativo, né? Todas as questões que envolvem a logística de você fazer um trabalho artístico, né? O pré e o durante são sempre cansativos, mas assim, sempre foi muito prazeroso, sempre curti, sempre me diverti o máximo que eu pude, assim, enfim. Sempre fui curioso, quando eu comecei a ouvir música, realmente me despertou uma vontade de cantar primeiramente, não de tocar um instrumento, assim. O instrumento ele veio depois, assim, ele veio inclusive para me auxiliar numa espécie de proteção, assim, como eu me sentisse mais confiante, sabe?
demorou um pouco para eu poder desenvolver e tudo mais. E esse início, saindo da minha cidade, que é Poço Verde, tendo a minha primeira banda lá, com os amigos e começando aquela coisa assim e querendo fazer. Daí em diante, quando eu me mudo para cá em 2004, eu me mudei para Aracaju em 2004, eu começo a realmente desenvolver mais coisas, ouvir mais coisas e me aprimorar um pouco mais no instrumento e melhorar um pouco mais a minha questão de canto também, porque nada começou assim. Foi um belo dia, acordei cantando, não foi bem assim, né? Tipo assim, teve um trabalho mesmo, um estudo, uma dedicação. E daí em diante eu venho num constante desenvolvimento, assim. Eu lancei dois EPs com a banda aqui chamada Glory Box aqui em Aracaju. Lancei um EP com a The Sleepers, um álbum com a Nantes, que para mim foi o primeiro trabalho do qual eu tive assim aquela certeza que eu estava indo num caminho bacana e que tinha uma coisa assim, uma confiança maior assim nas músicas, uma confiança no repertório, uma confiança naquilo que você estava fazendo, que aquilo valia a pena. E daí eu iniciei minha carreira solo em 2012, foi quando eu lancei o meu primeiro álbum chamado Seu Lugar, e aí daí em diante eu lancei 3 álbuns em 3 anos, Seu Lugar, Pacífico Atlântico em 2013 e o Accidental Light em 2014. E esses 3 álbuns foram álbuns muito legais assim de fazer, foram álbuns um pouco mais descolados assim, em termos de produção, porque era tudo muito caseiro, era tudo muito mais por querer fazer realmente. Então eu dei uma pausa de lançar discos durante esse tempo e lancei um disco chamado Homeless Bird em 2016, que esse disco já foi um disco muito, na minha opinião, em termos de produção, em termos de tudo, assim, já foi um disco muito mais além. Eu não diria em termos de repertório, porque eu gosto das minhas canções, mas foi um salto, assim, para mim. E daí em diante eu venho em constante busca, assim, por estar sempre melhorando, assim. É muito a minha ideia, assim. E agora 2024, com certeza eu quero lançar alguma coisa nova. Ainda estou planejando, mas é isso, vai ter coisa nova, assim. Eu vislumbro um futuro um pouco mais... viajar mais, levar minha música por aí, sabe, assim. Isso aí é sempre uma ambição... da qual eu tive, né? Tipo assim, as coisas elas às vezes acontecem num ritmo um pouco mais lento do que a gente gostaria, mas enfim, eu penso e sinto que essas coisas elas ainda vão acontecer. Eu acho que só de eu estar catalogando o meu trabalho de forma coerente e em continuidade, assim, sempre não dando muitos espaços muito longos e hiatos muito grandes, assim, eu acho que isso para mim futuramente vai ser uma coisa bacana, assim, sabe, em termos de carreira, em termos de análise, enfim, em termos de daqui a 20 anos forem fazer uma pesquisa sobre artistas e acharem esse cara que fazia esse som específico num lugar que não, de certa forma, não tem muita gente fazendo esse tipo de som, então isso eu acho que é interessante. Como foi com Tom Zé, por exemplo, né? Quando o David Byrne redescobriu a obra dele, né? Uhum. Que era um cara, né, tipo assim, uma espécie de patinho feio dentro daquele universo da Tropicália, um cara completamente diferente, fazendo outra coisa diferente do que todo mundo estava fazendo ali naquele momento. O Arthur que estudou administração, o que você hoje, tempinho depois, né? O que você fala, aquele cara que entrou no vestibular ali na universidade, o que você fala para ele hoje do caminho que você decidiu? Na verdade, assim, eu já tinha essa consciência de que eu não ia seguir aquela carreira, assim. Foi mais por uma coisa de garantir uma segurança da qual eu nunca usufruí até hoje, porque eu tô, né, nessa função artista desde então, né, muito antes desse período, assim, mas
Eu diria para esse Arthur dessa época, cara, é isso aí, está certo. Tá fazendo o que você quer fazer e vai nessa.